Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus, para o qual quero ler no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículos 11 ao 20, onde diz Deus por meio do profeta Moisés: ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para dizeres: quem atravessará por nós o mar, para que nulo traga e nulo faça ouvir, para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis, e então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra a qual vais, passando o Jordão para a possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e os teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra, que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque, a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Nosso tema para essa ocasião é o mistério da palavra de bênção e juízo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nesta passagem que lemos, vimos como Deus colocou diante do povo hebreu a bênção e a maldição. E tanto a bênção como a maldição estava nessa palavra que tinha sido falada. E, dependendo da atitude do povo diante dessa palavra que tinha sido dada, seria o resultado que obteria, que o povo hebreu obteria. Ou receberia a bênção se obedecesse os preceitos divinos, ou se afastasse da palavra de Deus e se tomasse e fazia ídolos, tomava ídolos das religiões pagãs para adorá-los, viria o juízo divino.
Agora podemos ver o porquê viria o bem ou o mal ao povo hebreu, o porquê se converteria neles em uma realidade a bênção ou a maldição faladas por Deus por meio do profeta Moisés, o qual as escreveu nesse cântico para que o povo hebreu recordasse esse cântico de geração em geração e assim soubesse o porquê viriam os males quando estivessem experimentando a maldição. E também soubessem o porquê viria os bens, as bênçãos, quando estivessem experimentando a bênção divina, ao estar obedecendo os preceitos divinos, a palavra de Deus. Agora podemos ver que essa palavra divina, quando é rejeitada, o que ocasiona para o povo? Ocasiona que se materializem os juízos divinos, as maldições divinas que estão faladas nessa palavra. E se o povo a recebe, a pessoa como indivíduo a recebe, pois, o resultado será que receberá as bênçãos de Deus. Tão simples assim. Agora, vejam vocês como o povo hebreu passou de era em era e de dispensação em dispensação e como o povo hebreu esteve recebendo, em algumas ocasiões, bênçãos de Deus, e em outras ocasiões esteve recebendo os juízos divinos. E, se examinamos o porquê, veremos através da Escritura que nos tempos em que o povo hebreu se afastou de Deus e seu programa, e serviu a deuses alheios, veio sobre o povo hebreu a maldição. Mas quando veio um rei temeroso a Deus e guiou o povo hebreu a Deus e esteve em união ao mensageiro, ao profeta que Deus tem para esse tempo, não perseguindo, mas recebendo e recebendo sua mensagem, o povo hebreu recebeu a bênção de Deus. Vejam vocês que tanto o rei como o profeta que Deus envia para cada tempo tem que estar de acordo. Tem que o profeta ser redimido pelo rei desse tempo, para que assim haja bênção de Deus no meio do povo de Deus. Em Zacarias capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz: Deus por meio do profeta Zacarias. Eles, porém, não quiseram atender. Vem, o povo hebreu não quis escutar. O que não quis escutar? A voz de Deus por meio dos profetas de Deus, diz: Eles, porém, não quiseram atender e me deram o ombro rebelde e taparam os ouvidos para que não vissem. Sim, fizeram seus corações duros como diamante, para que não vissem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos precederam. Por meio de quem enviava a sua palavra? Por meio do seu Espírito, através dos profetas que ele enviava. Assim que vejam vocês, a palavra que Deus colocava na boca de seus profetas, ao não ser escutada pelo povo hebreu, vinha grande aborrecimento e ira da parte de Deus, e o juízo divino se derramava sobre o povo hebreu. E por isso é que o povo hebreu teve tantos problemas de geração em geração, e de era em era, e de dispensação em dispensação, porque não quiseram escutar a voz de Deus por meio do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus através dos profetas de Deus. E agora, vejam como isto esteve acontecendo. E Deus, nos Salmos, diz: se ouvires hoje a sua voz, não endureças teu coração, como vossos pais fizeram lá no deserto. E agora, no livro de Efésios, aí São Paulo diz, repetindo essa escritura: se ouvires hoje a sua voz, não endureças teu coração. E agora, em outros lugares do Novo Testamento nos fala: se hoje ouvires a tua voz, não endureças o teu coração. Agora, como é possível que possamos escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo,
do Espírito de Cristo que esteve nos profetas do Antigo Testamento, como nos diz São Pedro, em uma de suas cartas? Pois ele diz que o Espírito que estava naqueles profetas era nada menos que o Espírito de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 em diante diz: dessa salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. Que Espírito era o que estava nos profetas do Antigo Testamento? O Espírito de Cristo, o qual de antemão dava testemunho sobre os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e sobre as glórias que os seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisa para as quais até os anjos desejam atentar. Agora podemos ver como o Espírito de Cristo esteve nos profetas do Antigo Testamento e esteve colocando ministérios nesses profetas, os quais operou o mesmo Espírito Santo e falou por meio desses profetas ao povo hebreu, mas o povo hebreu não quis escutar. E encontramos que o povo hebreu esteve sofrendo as consequências de não escutar a voz de Deus por meio dos profetas de Deus, porque as consequências são o juízo divino. E agora, no Novo Testamento, o Espírito de Cristo esteve ungindo homens mensageiros de etapa em etapa, de era em era, e no meio dos gentios esteve falando por meio desses 7 anjos mensageiros durante as 7 eras que transcorreram, e falou Jesus Cristo em Espírito Santo por meio de São Paulo, pois Cristo esteve em sua igreja de era em era, manifestado falando por meio dos seus mensageiros de era em era. É a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, falando à sua igreja e em sua igreja e chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E cada escolhido de Deus em cada era escutou a voz de Cristo, pois Cristo disse: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Pois Cristo prometeu estar chamando e juntando as suas ovelhas, como nos diz em São João, capítulo 10, versículo 14 em diante, nos dizendo: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que são ovelhas dentre os gentios, não são do aprisco hebraico. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão a voz de Cristo as ovelhas dentre os gentios. E a voz de Cristo, vejam vocês a forma em que seria escutada de era em era, porque Cristo subiu ao céu e desceu em Espírito Santo no dia de Pentecoste e esteve no meio da sua igreja, a qual nasceu no dia de Pentecoste, manifestado de era em era, por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E esteve falando e esteve chamando e juntando as suas ovelhas em cada era. E elas estiveram escutando a voz de Cristo, a voz do bom pastor em cada era, e estiveram sendo reunidas onde? No aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo deu vida eterna a cada uma das suas ovelhas de era em era, produzindo nelas o novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e receber seu Espírito Santo. Assim nos deu vida eterna, Jesus Cristo, e nos colocou no seu aprisco, pois a promessa é que Ele nos dará
vida eterna. E agora, vejam vocês como Cristo, nosso amado Salvador, de era em era, esteve em Espírito Santo manifestado em cada anjo mensageiro, falando ao seu povo, chamando e juntando as suas ovelhas. Assim esteve o bom pastor de era em era. E se hoje ouvires a sua voz, não endureças teu coração como fez o povo hebreu lá no deserto. Essa é a mensagem ou recomendação de Cristo para cada pessoa que vive em alguma destas eras da Igreja do Senhor. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava era. Ou a oitava era a era da pedra angular. Porque Cristo estaria falando por meio dos seus anjos mensageiros de era em era. E essa é a forma de escutar a voz de Cristo na era que corresponde à pessoa viver. Quer seja na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, ou seja a oitava, a era da pedra angular. E agora vejam vocês como Cristo esteve chamando e juntando os seus escolhidos de era em era. E para o último dia, vejam vocês, assim como os crentes das eras passadas escutaram a voz de Cristo e receberam a bênção de Deus no tempo que lhes correspondeu viver e agora se encontram no paraíso os escolhidos das eras passadas, mesmo que restam alguns da sétima era, ainda na terra, encontramos que essas pessoas foram abençoadas. Os que nas diferentes eras escutaram a voz de Cristo, eles têm a bênção de Deus, a receberam e eles permanecem com a bênção de Deus e ressuscitarão em corpos eternos e viverão eternamente em paz e em amor divino e em felicidade com seus seres amados que serão colocados na terra com eles para viver eternamente. Agora vejam vocês como a voz de Cristo esteve sendo escutada de era em era e agora chegamos ao último dia. E vimos através da história das 7 eras, a qual foi falada por Deus através do precursor da segunda vinda de Cristo. Podemos ver a história. Os que não escutaram a voz de Cristo, a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e, consequentemente, receberam a maldição de Deus. E também podemos ver os que receberam a mensagem de Deus por meio do mensageiro de cada era, escutar a voz de Cristo por meio do mensageiro de cada era, escutar a voz do Espírito Santo, porque diz a Escritura, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o Espírito estava falando de era em era por meio dos 7 anjos mensageiros de cada era. E agora, para o último dia, também estaria falando na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro. E a bênção e a maldição está diante de todo ser humano. Os que não escutam a voz de Cristo, a voz de Deus por meio do mensageiro que ele envia para esse tempo, consequentemente, colherão a maldição. E os que ouvem a voz de Cristo por meio do mensageiro que ele envia, colhem a bênção de Deus. Assim é como está a bênção e a maldição diante de todo ser humano, colocada para que cada pessoa ou receba a bênção ou, se não recebe a bênção, se não recebe a bênção, o que recebe então? A maldição. Agora, nós nos colocando em nossa era, a era da pedra angular, que é a era do amor divino, a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estará aqui na terra, na era da pedra angular, dispensação do reino, nos falando com essa grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, e nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino, como aconteceram as coisas correspondentes
as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E se hoje ouvires a sua voz na era da pedra angular, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, não endureças teu coração, porque aí, na voz de Cristo está a bênção para cada um de vocês e para mim também. E para quem rejeitar, pois aí está a maldição e os juízos divinos, para cair sobre pessoas, nações, povos e línguas, e sobre todo grupo que rejeite a voz de Deus por meio do seu anjo mensageiro no último dia, porque estará rejeitando a voz do Espírito Santo falando na era da pedra angular e dispensação do reino. Vimos o mistério da palavra de bênção e de juízo. Por isso é que, por meio da manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro no último dia, estarão sendo faladas as bênçãos de Deus e também os juízos divinos que virão sobre este planeta Terra, sobre povos, nações e línguas que rejeitaram a voz de Cristo na era que lhes correspondeu, e agora, para o último dia, para todos os que rejeitarem a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, onde se derramará um juízo em toda a sua plenitude, ou seja, se derramará o juízo da grande tribulação sobre pessoas, povos, nações, línguas e reis, conforme a como está prometido para a grande tribulação. E tudo isso é falado onde? Na mensagem de Jesus Cristo correspondente ao último dia. Tanto os juízos divinos como as bênçãos divinas. Dessas bênçãos falaram no passado os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e também falaram das maldições e juízos divinos, os santos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E por isso, no último dia, Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro, recolhe tudo o que foi falado dos juízos divinos que virão e os recolhe e os revela neste último dia, na mensagem do Evangelho do Reino. E também recolhe todas as bênçãos que foram faladas para o último dia, todas as promessas divinas da segunda vinda de Cristo, e suas bênçãos que Ele trará para o último dia, recolhe todas essas escrituras e as abre ao seu povo neste último dia e revela a bênção de Deus correspondente a este último dia para todos os escolhidos de Deus que estarão escutando a voz do bom pastor, a voz de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, por meio da sua manifestação em carne humana em seu anjo mensageiro, na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro, da dispensação do reino e da era da pedra angular. Esse anjo mensageiro é um profeta dispensacional que vem com a mensagem do Evangelho do Reino falando as bênçãos divinas e também os juízos divinos, para serem materializados tanto os juízos divinos como as bênçãos divinas nas pessoas que vivem neste planeta Terra, de acordo à posição assumida diante da manifestação de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, é que cada pessoa receberá as bênçãos ou os juízos divinos. Receberá a bênção ou a maldição. Está diante de todo ser humano a maldição e a bênção. Cristo disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Diz: pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E no capítulo 5, isso foi capítulo 6, versículo 40, capítulo 5, versículo 24 de São João diz:
Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa pessoa recebe a bênção de Deus. Mas quem não escuta a palavra, o que acontece? Recebe o juízo divino. Não sai da morte, porque somente pode se sair de morte como? Escutando a voz de Cristo na era ou dispensação em que a pessoa corresponde viver. E tendo recebido Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue do Cordeiro de Jesus Cristo e recebendo seu Espírito Santo. E assim é como entramos à vida eterna com a bênção de Deus. Vimos este mistério da bênção, da palavra de bênção e de juízo. Essa palavra vem de outra dimensão e é captada sempre pelo mensageiro da era ou dispensação correspondente a esse tempo. Porque a palavra vem aos profetas de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19, nos diz a forma em que vem essa palavra. Porque toda palavra divina tem que vir por meio de um profeta. Toda revelação divina tem que vir por meio de um profeta, do profeta correspondente a esse tempo que vem essa revelação. Diz Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Agora podemos ver que quando Deus envia um profeta, ele coloca a sua palavra na boca desse profeta e no coração desse profeta. Esse profeta come essa palavra e depois profetiza todas essas coisas que Deus revelou, as revela ao povo, e assim vem a palavra de bênção para o povo, mas também vem a maldição sendo falada para os que rejeitarem a palavra de Deus, correspondente a essa era ou a essa dispensação. Agora, onde encontramos a palavra de Deus, a palavra de bênção para o povo? Pois na boca do profeta que ele envia para o tempo em que a pessoa está vivendo. Se vocês estivessem vivendo no tempo do profeta Noé, a palavra de bênção estava na boca de Noé, e também a palavra de maldição, de juízo divino. Os que não quiseram escutar a voz de Deus por meio do profeta Noé, receberam a maldição. Os que escutaram a voz de Deus por meio do profeta Noé, entraram na arca e se salvaram. Vejam vocês como a bênção e a maldição estão aí na palavra. Quem a recebe, recebe a bênção. Quem rejeita, rejeita a maldição. Ou seja, recebe a maldição. Quem rejeita a palavra de Deus, e quem a recebe, recebe a bênção. Agora, podemos ver como funciona a palavra de bênção e juízo. A palavra de bênção e maldição, vejam a forma em que funciona. É uma palavra que vem da sexta dimensão. É a voz de Deus, a voz de Cristo para cada era e para cada dispensação. E é encontrada essa voz, a voz de Cristo no mensageiro correspondente a esse tempo. E dessa palavra é que há fome e sede em toda a terra neste último dia. Porque Deus disse por meio do profeta Amós, no capítulo 8, versículo 11 em diante, que
haverá fome e sede, não fome e sede de água e pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra que sai da boca de Deus, ouvir a palavra que sai do profeta mensageiro de Deus, do instrumento de Deus correspondente ao último dia. E toda pessoa que não recebe essa palavra, que não recebe essa mensagem final de Deus, estará padecendo de fome e sede e estará buscando ser alimentado lá em sua alma e em seu espírito e buscará qualquer coisa para se alimentar, mas somente há um verdadeiro alimento de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não somente de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De onde Jesus tirou essas palavras? As tirou de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 ao 4, onde Deus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, podemos ver de onde sai a palavra de bênção para o povo. E também é falado aí o juízo divino, nessa palavra que sai da boca de Deus do profeta mensageiro que Deus envia para esse tempo, porque os profetas são a boca de Deus para o tempo em que Deus os envia. Por isso coloca na boca desses profetas sua palavra. E agora, para o último dia, temos a promessa da vinda da palavra sendo falada, essa palavra criadora. E está representada, essa palavra, essa mensagem que virá para o último dia está representada na grande voz de trombeta ou trombeta final, chamando e juntando os seus escolhidos no último dia, conforme a São Mateus capítulo 24, versículo 31, onde diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Esse é o ministério de Moisés e Elias das duas oliveiras no último dia, chamando e juntando os escolhidos de Deus com o quê? Com a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da trombeta do Evangelho, revelando o mistério do sétimo selo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E agora, onde encontraremos essa trombeta final, grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, nos falando no último dia? Pois em Apocalipse capítulo 1 e versículos 10 ao 11, nos diz, Cristo com essa voz de trombeta. Vejam vocês como João faz essa descrição da sua experiência, diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ou seja, estava no último dia, que é o sétimo milênio, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Veja, o sétimo milênio é o dia do Senhor, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos, como um dia, nos diz segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. E agora, o que aconteceu no dia do Senhor diz: eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. O que escutou? Uma grande voz como de trombeta. Sim, uma grande voz como de trombeta. Não é uma trombeta literal, mas uma grande voz como de trombeta. A voz de alguma pessoa que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia. É a voz de Jesus Cristo no sétimo milênio. É a voz de Jesus Cristo falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular e dispensação do reino. E o que faz Cristo falando por meio do seu anjo mensageiro? O que fala por meio do seu anjo mensageiro? Em Apocalipse capítulo 4 e versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. É a voz de Cristo, é essa voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro, nos falando no último dia e nos dizendo: sobe aqui, onde? A era da pedra angular, e mostrar-te-ei as coisas
que depois dessas devem acontecer, depois dessas que já aconteceram nas 7 etapas ou eras da igreja gentia. A voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro é a que revela todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Essa é a grande voz de trombeta, essa é a trombeta final, essa é a mensagem do Evangelho do Reino, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Por isso é que em Apocalipse 22, versículo 6, nos mostra que é por meio do seu anjo mensageiro que são reveladas todas essas coisas que em breve devem acontecer, porque em seu anjo mensageiro estará Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, falando à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino, assim como esteve Cristo em Espírito Santo manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da sua igreja gentia, falando ao seu povo, à sua igreja, e chamando e juntando os seus escolhidos em cada era, e revelando as coisas que eles tinham que conhecer naquele tempo. E agora, nos diz em Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo, a quem diz que ele enviou? O seu anjo, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para que o envia? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O envia aqui no último dia, assim como enviou João Apóstolo para revelar todas essas coisas nesses símbolos apocalípticos. Agora no último dia envia seu anjo mensageiro à sua igreja na era da pedra angular para revelar estes símbolos correspondentes ao último dia, ao 7º milênio e à era da pedra angular, e revelar assim também todos os símbolos da segunda vinda de Cristo, ou seja, todos esses símbolos que falam da segunda vinda de Cristo, porque a segunda vinda de Cristo está representada em todos esses símbolos correspondentes à segunda vinda de Cristo, mas não podem ser entendidos sem que Cristo fale por meio do seu anjo mensageiro todas estas coisas que em breve devem acontecer e nos mostre a vinda de Cristo em Espírito Santo, a era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, se velando e se revelando em e através do seu anjo mensageiro e nos falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer neste último dia. E agora vimos que é por meio do seu anjo mensageiro que obteríamos o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e vimos que esse anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino, pregando a mensagem do Evangelho do reino, que é a mensagem da trombeta do Evangelho neste último dia. E o confirma novamente Jesus dizendo em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar dessas coisas nas igrejas. A quem diz que ele enviou? O seu anjo mensageiro. Esse é o enviado ungido com o Espírito Santo para o último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino, pregando a mensagem do Evangelho do reino neste tempo final. Esse é quem vem com a trombeta do Evangelho do reino, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer no 7º milênio e na era da pedra angular e dispensação do reino. Esse é o ungido com o Espírito Santo, com o Espírito de Cristo. Esse é o profeta mensageiro no qual Cristo vem manifestado em Espírito Santo, nos revelando por meio dele todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vem falando por meio do seu anjo mensageiro, assim como o Espírito de Cristo falou no Antigo Testamento por meio dos seus profetas, e no Novo Testamento falou pelos seus apóstolos e pelos seus 7 anjos mensageiros. E agora, no último dia, nos fala por meio do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo, em Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo nos fala por meio do seu anjo mensageiro, neste tempo final. No 7º milênio, no último dia, nos fala todas essas coisas que em breve devem acontecer.
onde encontraríamos a voz de Cristo nos falando com a trombeta do Evangelho do Reino e chamando e juntando os seus escolhidos no último dia? A encontraríamos em seu anjo mensageiro a voz de Jesus Cristo. E em que território? Assim como houve um território no qual Cristo falou por meio de cada anjo mensageiro, Ásia Menor foi o primeiro onde falou por meio de São Paulo para a primeira era da Igreja Gentia. Depois na Europa, em 5 eras, falou por meio de 5 mensageiros. E depois na América do Norte falou pelo reverendo William Branham. E depois, para a América Latina e o Caribe, corresponde à bênção do último dia, a bênção de escutar a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, no 7º milênio, e nos falando no idioma principal dos latino-americanos e caribenhos, que é o espanhol. Assim que podemos ver aqui, nesta ocasião, o mistério da palavra de bênção e de juízo. Sempre é a voz de Cristo, a voz de Deus, em cada era e em cada dispensação. E agora, no último dia, a palavra de bênção e juízo, a palavra de bênção e maldição, estaria presente no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. É a palavra, a voz de Cristo para o seu povo neste último dia, para trazer a bênção de Deus. E, por outro lado, a maldição e juízo divino sobre o reino do anticristo. A palavra de bênção. E essa palavra de bênção, vejam vocês, sempre veio velada em um profeta. Assim foi no passado, no Antigo Testamento, assim também foi no Novo Testamento, nas eras da Igreja Gentia. E toda palavra prometida para o último dia vem velada em carne humana no anjo mensageiro de Jesus Cristo. E dele sai, na mensagem, a revelação dessa palavra que se velou nele. Ou seja, que vem selada a palavra de Deus para o último dia no anjo mensageiro de Jesus Cristo. E toda a profecia prometida para o último dia vem selada no anjo mensageiro. E à medida que vai Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas, vão sendo abertas essas coisas que correspondem ao último dia. E assim obtemos o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer. Vimos onde viria a palavra velada e revelada através de carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério da palavra de bênção e maldição. A palavra de bênção e juízo divino para a raça humana. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, revelando o mistério da palavra de bênção e juízo para o último dia e para a era da pedra angular e dispensação do reino. E agora, onde estão os que estariam recebendo a palavra de bênção neste último dia? Aqui estamos, presentes na América Latina e no Caribe. Aqui, em Honduras, há um grupo que está recebendo a palavra de bênção neste último dia. E em toda a América Latina e o Caribe, há pessoas que estão escutando e recebendo a palavra de bênção para este último dia, para este tempo final, para o 7º milênio e dispensação do reino e era da pedra angular. E assim é como estamos recebendo a palavra de Jesus Cristo, a voz de Jesus Cristo em nossas almas, para que se materializem as bênçãos que Ele nos fala neste último dia, se materializem em cada um de nós.
Assim como Abraão recebeu a palavra de bênção do filho prometido e se materializou nele, essa bênção, e teve o filho prometido. Agora, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de bênção do filho prometido para o último dia, vejam vocês, é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essa promessa foi feita à igreja do Senhor Jesus Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu essa palavra e creu nela. E por isso, para o último dia, se materializa essa promessa no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É para a igreja do Senhor Jesus Cristo que se materializa a promessa da vinda de Cristo em Espírito Santo, a era da pedra angular e dispensação do reino. E com essa manifestação de Cristo, que vai em forma progressiva até chegar à plenitude da manifestação de Cristo, ao final do sétimo selo, ou finalizando o sétimo selo, encontramos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo mítico de crentes, tem o selo do Deus vivo. Tem o Espírito Santo manifestado no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. E cada escolhido, vejam vocês, tem as primícias do Espírito, e em breve receberemos a plenitude do Espírito de Deus e seremos transformados e raptados neste último dia. Assim que, em frente, com a palavra de bênção, neste último dia, amados amigos e irmãos presentes que me escutam e os que me escutarão através desta conferência gravada em vídeo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês, amados amigos e irmãos que estão recebendo a palavra de bênção. Se materializem em cada um de vocês as bênçãos faladas nessa palavra de bênção correspondente a este último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, e todos sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo. Estarei com vocês amanhã novamente no lugar que está assinalado para amanhã e a hora assinalada para amanhã, e falaremos sobre o tema a palavra de Deus, alimento ao seu devido tempo. Estaremos no lugar de conferências que vão informar dentro de alguns minutos. Isso será, vamos ver, Salão Adriana, saída para Guasauli, é assim? Bom, vocês já sabem, ali estaremos amanhã, nos horários que estarão anunciando dentro de alguns minutos. Quase todos já sabem os horários que teremos. Não sei se todas as atividades, nem todas vão ser amanhã ali. Bom, já vão dar a conhecer qualquer detalhe com relação às atividades de amanhã. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde, e deixo com vocês o ministro aqui para continuar
e finalizar, depois dos cânticos, finalizar esta maravilhosa tarde de bênçãos, esta maravilhosa tarde onde Cristo nos abençoou com sua palavra. Que Deus os abençoe e os guarde, e muito obrigado por vossa amável atenção.